volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e vamos falar agora do Galo, que está se preparando para enfrentar o Fluminense pela segunda rodada do Brasileirão, no domingo, às 4 horas da tarde, no Independência. Paulo Roberto, Atlético tem a volta aí de Vitor, Rafael Carioca, e eu acho que a dúvida que existia no meio entre Otero e Casares, pelas últimas atuações de Casares, está desvendada. Ou você ainda tem alguma dúvida na escalação do Atlético? Não, eu acho que não. Acho que não. Se ele não sei que haja uma grande surpresa, né? Mas pela participação do Casares no último jogo, tem que voltar. Eu acho que talvez aí o ponto de interrogação é se ele vai conseguir manter o nível de futebol, né? Que ele tem na realidade, né? Que é um jogador com várias qualidades, bate falta, tem velocidade, habilidoso, um jogador fantástico. Agora falta ele colocar isso na cabecinha dele, para ele realmente focar dentro do futebol. Se acontecer isso, o Atlético ganha um baita de um jogador novamente. Léo, o momento do Atlético hoje, você acha que tem muito em relação à mudança do esquema com a entrada do Adilson, ou você acha que era realmente o tempo de adaptação para o Roger desenvolver o trabalho dele? Acho que é um misto das duas coisas, viu, Breno? Assim, o Roger chegou em janeiro, depois de 2 meses estreou na principal competição, que é a Libertadores, né? Depois de 4 meses encerrou a participação na fase de grupos da Libertadores. E a gente vê aquele time que jogou em Mendoza, do time que fechou a fase de grupos da Libertadores, um time muito diferente, né? Ao mesmo tempo que o Roger chegou e ainda tenta implementar um trabalho, né? A gente não pode falar que o trabalho do Roger está solidificado já. Ainda vai ter ajustes, melhoras, vai ter oscilações também, né? Mas o treinador precisa chegar, conhecer o elenco, saber como ele vai rodar esse elenco, como ele pode utilizar um jogador numa determinada função ou não. Então, foram aí 4, 5 meses de descoberta, vamos dizer assim, de tentativa de ajustes. E agora que o Adilson entrou e encaixou, todo mundo fala, agora encontrou a equipe ideal. Eu acho que talvez não dá para falar isso, porque no futebol dá 5 jogos, ele não ganha, aí vão falar, tá vendo? Tá jogando com um time também muito defensivo, são 3 volantes, mas é uma coisa importante que ele fala. Não se apegar muito à nomenclatura da posição do jogador. O Elias joga hoje quase como um meia, né? Sim. Não são 3 volantes, são 2 volantes e praticamente 3 meias, né? Mas eu acho que ainda pode acontecer evolução. Com relação ao Casares, está numa fase muito boa, mas precisa de uma regularidade, né? Então, eu acho que é um caminho que a gente vê que pode ser de bons resultados, como já foi no Campeonato Mineiro. Talvez até esse crescimento do Elias, né, tenha sido em evolução por causa da entrada do Adilson, né? Porque ele se desgastava demais na marcação. E o Elias, está claro que ele tem um potencial enorme para chegar sempre na área, né? Tem feito gols, tem tido oportunidades. Então, acho que o crescimento do Elias, até dentro disso, é nessa questão realmente do Adilson ter entrado. E, Rui, a gente tem uma imagem aí que a gente vai colocar do Robinho antes dele entrar no jogo contra o Godoy Cruz na terça-feira para a Libertadores. Coloca a imagem aí, pessoal, para você que é um jogador experiente, para você ver como o Roger parece que tem o grupo nas mãos. E a gente vê aí a conversa que ele tem com o Robinho antes do jogo. E muito legal a gente ressaltar a humildade também do Robinho, né? Um jogador de seleção brasileira, já com várias passagens. Nós não vamos conseguir passar o vídeo, acho que não vai conseguir. Mas, enfim, Robinho hoje, a gente viu ele oscilando alguns momentos no Atlético. Ano passado, fazendo muitos gols. Esse ano, com uma contusão, caiu. De repente, o termômetro do time do Atlético. A gente pode dizer que o Robinho ele pode ser o termômetro do time do Atlético? Olha, o Robinho, a gente como atleta profissional, o Paulo já esteve dentro de campo, a gente sabe que passa um momento da carreira que as coisas ficam um pouco mais difíceis em questões de condição física, mas a cabeça da gente, os atalhos do campo a gente conhece. No meu modo de ver, em alguns momentos o Robinho esse ano, ele jogou em posição errada. E essa questão do jogador se sentir bem dentro de campo fica muito evidente no que o Paulo falou da questão do Elias.
Com a entrada do Adilson, o Elias hoje, ele tem muito mais fôlego para estar à frente sem ter essa preocupação de ter que recompor o tempo todo. E outra coisa, a entrada do Elias fez com que o sistema defensivo ficasse forte e não perdesse poder de ataque. O próprio Fábio Santos e o próprio Marcos Rocha cresceram de rendimento com essa maior proteção da defesa atleticana. E no caso do Robinho é justamente isso. A gente viu na final do Campeonato Mineiro, muitas vezes o próprio Fred dentro de campo voltando mais e deixando com que o Robinho ficasse à frente, porque todos os jogadores sabem o poder dele de decisão, todos os jogadores sabem o medo que a equipe adversária, o respeito que a equipe adversária tem. Então, se a gente observar o gol, foi o primeiro gol, foi papéis trocados, vamos dizer assim. Porque quem costuma jogar pelos lados é o Robinho. Isso. Quem costuma finalizar dentro da área foi o Fred. Isso aí você vê como que o entrosamento vem crescendo e há uma doação dos jogadores para fazer a recomposição, enfim, né? Isso, e eu fico feliz com essa questão do trabalho do Roger. A gente conversava muito a respeito. Foi determinante, o título foi muito mais importante para o Roger do que para o Mano. Porque o trabalho do Roger ele já vinha sendo muito questionado injustamente. Muitas vezes injustamente. Porque o Atlético, você viu que o Atlético tinha padrão de jogo. Tem um cara no banco que foi jogador e é muito bom de grupo, muito boa pessoa. Prova disso são que os jogadores mais experientes estão junto com o treinador. Entendeu? E o problema, vou te falar uma coisa, Gomide, o Galante. O problema não são os jogadores de nome. O problema são aqueles jogadores que ainda não chegaram, Paulo, e acham que são. Entendeu? Então, normalmente, você fala muito que os jogadores que têm muito nome, Fred, Robinho, Vitor, são difíceis de se trabalhar. Não são. Esses caras, na verdade, são os mais humildes, são os mais agregadores. Palavra de um jogador experiente que passou por lá, só para deixar bem claro. E, vamos aproveitar que o Léo Gomides está aqui, porque o WhatsApp do programa já está bombando, né? E ele soltou uma notícia ontem no Twitter, né? Falando sobre a negociação do Atlético Internacional com o Valdívia e Hernando, envolvendo aí o Eraso também no meio dessa situação. E aí, Léo, o que você tem a dizer para o pessoal de casa aí sobre essa possível negociação aí? O Breno, informação que a gente tinha obtido na tarde de ontem é de que a tratativa por 2 jogadores do Inter talvez virem para o Atlético. A imagem do Valdívia aí, ó. E aí pro Inter, né? Agora até vindo para o programa, informação que a gente obteve é que deu uma travada por questão de valores. O Inter deve uma quantia não alta, né, para o futebol brasileiro ou para o futebol em si, quase que irrisória para o Atlético, da negociação da venda de parte dos direitos econômicos do Eduardo, aquele volante que está emprestado para o Atlético Paranaense. Acho que deve ainda uma última parcela de cerca de 200 mil euros, 200 e poucos mil euros. E o Inter teria pedido ao Atlético 500 mil euros pela liberação do Valdívia por empréstimo. É um valor considerável por um empréstimo, né? E aí teria sido um pedido que antes não estava em pauta, que aconteceu aí de ontem para hoje, né? E é um valor que o Atlético considera que alto, vamos dizer assim, né? E aí deu uma negociação, deu uma travada. A questão do Eraso, que talvez perca a visibilidade pensando em seleção equatoriana, porque as eliminatórias estão aí em reta final, né, nesse ano de 2017, né? E ele ficou fora, acho que da última convocação, porque não jogou nesse início de ano, mas está recuperado, jogou lá na Bolívia e pensa em retornar à seleção do Equador, assim como pensa também o Casares, né? E talvez o Inter não tenha tanta visibilidade. Se o Inter cair, por exemplo, na Copa do Brasil para o Palmeiras, o Eraso só vai jogar na Série B do Brasileiro. Então, para ele, talvez não seja tão vantajoso. O Hernando, a questão é a seguinte, o Atlético não gostaria de manter os 2 no elenco, porque aí você incharia o setor. Só daria para o Hernando vir se o Eraso fosse. Mas e se o Gabriel foi embora? Né? Mas nós não estamos pensando, porque esse elogio do Tite. No mesmo ano, né? Mas que deu uma estagnada, isso... Então agora pergunta geral aqui, rapidinho só.
Seria uma boa negociação a vinda do Valdívia para o Atlético? Se tiver que pagar esse valor de empréstimo, eu não faria negócio. Paulo? Baita de um jogador. Eu acho que Não, se o empresário, né, que a gente sabe que existe no meio, não crescer muito o olho nisso aí, eu acho que o Atlético é possível. Assim, é muito improvável que no final de um empréstimo, por exemplo, o Atlético adquirisse o Valdívia em definitivo, né? Mas seria também sem a questão dos valores econômicos fixados, que é algo que geralmente não acontece, né? Por exemplo, o Otero veio por empréstimo e com o valor fixado de $1,5 milhão, só que o Valdívia é um jogador muito mais caro. É improvável que após o empréstimo o Valdívia fosse ou seja comprado, mas também não seria com o valor fixado. Eu acho que é um dos pontos também. Mas para você, Léo, você acha que seria uma boa para o Atlético o jogador no esquema, no elenco do Atlético? Ah, não, agregaria muito. Eu acho que agregaria bastante, mas eu acho que também não é o momento de você... Daria o quê? Eu acho que 500 mil euros, acho que dá uns próximo ou passa dos 2 milhões de reais, né? Isso. Eu acho que é um valor considerável. Por pouco tempo, se for no caso de até o final do ano, né, é muito caro, realmente. A princípio seriam 12 meses, mas mesmo... Mas 12 meses, eu acho que o importante é ele um brasileiro, 12 meses é mineiro ano que vem, então não sei, acho que não... Bom, então, só para lembrar, Atlético e Fluminense, 4 horas da tarde, no Independência, e vamos ver se no transcorrer do dia, confira lá o Twitter do Léo Gomide, lá, @LéoGomide, para ficar sabendo, você vai se inteirar lá se o Atlético realmente prosseguiu ou não. Você não vai, não? Vou também vou estar lá. Propaganda do seu, não do meu. Pô, você é o convidado aqui, eu tô fazendo a sua propaganda. Agora eu vou deixar uma dica rapidinho para você que está em busca de um trabalho bacana em uma grande empresa. Então fique de olho, a Mundialis tem vagas abertas para televendedores e envie o seu currículo no site mundiale.com.br. Repetindo, mundiale.com.br. É fácil, não perca tempo. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar falando tudo sobre o jogo entre Cruzeiro e Sport no domingo. Não saia daí.